Olhando para a sua jornada, qual o conselho mais importante que você daria para quem está começando a escrever agora? Olha, eu acho que a coisa mais importante, e talvez isso não ajude tanto, é escreva. Porque muita gente quer começar a escrever, mas a pessoa fica muito naquela coisa fechada, ela fica com uma ideia, brinca com a ideia, fica com ela na cabeça, gira por dias assim, e ela não escreve. Então eu acho que a primeira grande coisa é até um conselho que eu já vi com outras palavras na internet, o pessoal falando: primeiro você faz e depois você faz ficar bom. E é aquele negócio, escreve a sua ideia, faz uma coisa, faz ela ficar legal. Com o tempo, você não vai conseguir fazer ela ficar legal se você não fizer ela primeiro. Isso quer dizer edição, revisão, mas também às vezes reescrita acontece, especialmente quando está começando, mas não só quem está começando. Todo mundo reescreve, todo mundo acaba tendo que reescrever, porque às vezes você começou com uma ideia que ela evoluiu por conta própria no meio do caminho, você evoluiu como artista no meio do caminho, você pegou uma referência que você não tinha e aí você enriqueceu sua história, sua obra, seja qual for o formato, estou falando de prosa, mas não só isso. Então, faz a coisa existir primeiro. E também um conselho extra, eu sei que às vezes a gente se empolga, mas se você está começando agora, não faz um livro gigante. Você pode ser um excelente escritor, escritora, escritor, e qual for o caso, você não tem que mirar no Senhor dos Anéis, você não tem que mirar no Crônicas de Gelo e Fogo. E não é que eu estou falando que você é incapaz. Claro, se você é muito iniciante, provavelmente você não vai fazer isso ficar legal. E não é um demérito, todo mundo passa por isso. Mas as editoras não vão querer apostar no seu projeto. Lógico, se você tem um público online, se você é aquela pessoa que construiu um público e depois quer fazer isso, um livro grande, às vezes uma editora vai pegar porque você já tem público, porque você tem gente que te conhece, que quer investir em você. Mas, quando você não tem público, você está começando agora, e você faz um livro muito grande, preparar, produzir, imprimir esse livro é muito caro e as editoras não vão querer fazer essa aposta. Então, tenta fazer uma obra, mas uma média normal, assim. Quer fazer uma coisa de 40 mil palavras, 50, 60, 30. Não vai para um épico de 300 mil palavras, porque vai ser muito grande, vai ser muita coisa. Pode ser que seja um livro excelente, eu não estou falando que não é, mas tem isso, né? Sim, as próximas perguntas elas mencionam o meu livro novo. Eu vou fazer um jabá agora, aí coloca dentro do vídeo conforme der. As próximas perguntas são sobre o meu livro, elas envolvem meu livro, na verdade. Então, vale dizer, eu tenho vários livros publicados, né? Publiquei agora acho que mais de talvez uns 30 livros e participei de mais de 400 antologias. E agora estou com financiamento coletivo para a publicação de um livreto de comédia com um tequinho de terror chamado Tem um Morcego Bonito Olhando para Mim. Ele está sendo publicado pela editora Toma aí um Poema. A campanha fica mais ou menos até o meio de abril no ar. E, claro, como é financiamento coletivo, preciso do apoio das pessoas. E aí, além do livro, que é super bonitinho, é super divertido, é aquela coisa... Se você gosta de história de vampiros e você tem senso de humor, você vai gostar desse. Porque a ideia foi brincar com vampiros, brincar com todos esses clichês. E a ideia foi realmente falar sobre o ridículo que tem nessas histórias de vampiro, o ridículo das pessoas, porque a história se passa quando, certa noite, uma personagem, porque na verdade o gênero de quem narra a história não está claro e é de propósito para qualquer um poder se identificar,
ele recebe a visita de um morcego, só que o morcego é muito bonito. E claro que ele é um vampiro. Só que enquanto vampiro ele é feio, só que como morcego ele é bonito. Porque o charme vampírico foi usado de maneira errada. Então já começa aí, é uma coisa, tem momentos muito pastelão, tem momentos que são um pouco mais espertinhos, mas as piadas com vampiros são muitas, as referências estão todas ali. E aí fica aquela situação, a pessoa encontra um vampiro que é completamente patético e ela quer tentar ajudar ele e aí ela tem uma caçadora de vampiros e a caçadora de vampiros é super sexy também, que é outro clichê. E todas as piadas vão girando em cima disso, vão construindo em cima disso. E então, a campanha de Tem um Morcego Bonito Olhando para Mim, ela fica até o meio de abril, se não me engano, dia 16. E além do livro, você também consegue pegar como recompensa uns bottoms bonitinhos, que nem esse aqui com cara de vampiro. E um outro livro meu, que também foi lançado pela Tua Mãe um Poema, que é o Haikais Vazios. Tá? Seguindo, vamos lá. Sabemos que Tem um Morcego Bonito Olhando para Mim, que vem por aí, não foi o seu primeiro passo. Qual foi o seu primeiro livro de fato? Se pudesse mudar algo nele hoje, com a experiência que tem, o que seria? Olha, o primeiro publicado mesmo, porque eu já escrevia muita coisa ao mesmo tempo antes, mas o primeiro publicado eu deixei ele aberto aqui numa outra aba, porque eu tenho ele físico, mas vai ser um pouco mais difícil de eu pegar para vocês, é o Você Está em Seu Quarto. Ele foi lançado de maneira independente, originalmente no Clube de Autores, depois numa impressão própria, versão do autor mesmo, assim. E ele é um livro super experimental, ele se passa em sonhos, em pesadelos, e ele alterna páginas que são uma narração bizarra, contínua, que vai se misturando, e outras que são muito teóricas, e que é o personagem mesmo, o leitor, que lê um livro em segunda pessoa, ele vai encontrando personagens de sonho que vão falando para ele sobre a natureza do sonho. E aí são várias perguntas abertas, coisas assim. Eu acho que eu não mudaria coisas nele, além de, claro, eu iria revisar ele, editar, muita coisa eu escreveria de maneiras mais espertas, com mais experiência. Ele é um livro também que tem um público muito restrito, o melhor público para ele sou eu, o que é uma ótima medida, porque eu tenho que escrever uma coisa que eu gosto. Não escreva coisas que você não está fazendo para você, pelo menos para você. Acho que o Kurt Vonnegut que dizia que todo livro que você faz, você tem que ter uma pessoa que seja em mente como o foco daquele livro. Ele escreveu, não me lembro agora qual dos livros que ele falava, que foi para a irmã dele. Tem outros livros que foram para outras pessoas. Então, esse aqui, claro, ele foi para mim. E eu sei, ele nunca foi um livro que teve uma grande abrangência de público, em parte porque ele é em segunda pessoa, porque ele é esquisito, porque ele tem uma série de coisas, mas se você me falar, puxa, você escreveria ele de outra forma, eu acho que eu só melhoraria o que tem. Porque ele é uma criaturinha esquisita que nasceu para ser assim, então acho que eu não faria. Outros livros que eu escrevi na época que estão... Alguns deles ainda estão na gaveta. Eu tenho um que envolve fantasmas sobrenaturais, uma conspiração gigante, vários personagens. Por enquanto ele se chama O Mundo e ele está inédito, porque eu peguei para ler ele anos depois e eu falei, ainda bem que ele está inédito. Porque tem que melhorar andamento, tem que melhorar aprofundamento de personagens, tem que reorganizar capítulos, tem muita coisa para mexer nele. Então é isso.